Olá, alunos, aqui é a professora Alessandra e nessa videoaula vamos aprender tipos de operadores em C Sharp. Vamos abrir o Visual Studio. Vamos criar um novo projeto. Esperar o carregamento. Então, vai ser projeto C Sharp, tá? Vamos colocar aqui Windows, console. Então, a gente vai abrir um projeto console Windows, tá? Aplicativos Windows Console. Seleciona, próximo. Vamos colocar o nome do projeto, por exemplo, tipo de operadores. Informar o local onde ele vai ficar gravado. Eu tenho aqui no meu. E vamos clicar no botão criar. Vamos criar aqui no Visual Studio as nossas listagens, tá? Disponíveis no material de estudo. Então, vamos lá. Então, vamos iniciar. E já vamos colocar aqui. Então, hoje a primeira coisa vai ser listagem 1. Então, conforme o nosso material de estudo, vocês vão estar montando as listagens dentro do Visual Studio. O que é importante dizer para vocês que essas listagens, todos os códigos, tá tudo detalhado lá no material de estudo, tá? Então, quem ainda tiver alguma dúvida de algum comando, de alguma passagem, é só dar uma olhadinha lá no material de estudo. Então, aqui na listagem 1, foi declarado uma variável do tipo inteiro, chamada idade, e atribuído a ela o valor 21. Depois, atribuímos uma variável do tipo booleano, que é verdadeiro e falso, né? Uma variável lógica, chamada maioridade. Temos também o comando console, ponto. Opa. Write line. Tá? Quando a gente usa o /n, como está aqui, ele pula uma linha, tá? Mas ele vai pegar o valor da variável idade e vai pular outra linha. Console write, tá? Lembrando que o console write escreve um texto na tela. E se ele é console write line, ele escreve um texto na tela e pula uma linha, tá? E depois a gente tem também o console, ponto. Write line, tá? Abre parênteses, né? Maior idade, e a gente vai atribuir um valor à variável maior idade. A gente vai atribuir o valor a ela, o valor true, certo? Vamos fechar. E a gente vai usar aqui, por último, console.read key. O comando console read key, ele obtém o próximo caractere ou tecla de função pressionada pelo usuário, tá? Então, ele vai ficar aguardando uma tecla pressionada. Vamos executar e ver o que acontece nesse código. Executando. Vamos aguardar um pouquinho. Demora um pouquinho a primeira execução, né? Bom, o símbolo igual, gente, representa a atribuição de um valor a uma variável, tá? A variável e o valor atribuído devem ser obrigatoriamente de tipos compatíveis. Vamos aguardar.
Olha lá. O que ele exibiu aqui? Console write line, idade. Então, ele pegou o conteúdo, né, da variável idade, que era 21. Então, ele exibiu 21. E aqui, maioridade, ele exibiu true. Tá? Então, aqui o ball, que é uma variável do tipo booleano, né? Uma variável lógica, que ela só vai retornar true ou false. Aqui a gente atribuiu true para a maioridade e ele exibiu o conteúdo. Tudo bem? Então, essa primeira listagem só faz isso. O importante do aprendizado dessa primeira listagem é o nosso operador de igualdade. Eu só posso atribuir valor a uma variável do mesmo tipo. Então, se aqui tem o int, eu só posso pôr o número inteiro aqui, a não ser que a gente use conversão, que a gente vai ver mais para frente, tá? Nas próximas aulas. Feito isso, gente, vamos para a nossa próxima listagem. Para aproveitar, ou para não ficar abrindo vários projetos ao mesmo tempo, eu vou colocar essa listagem em comentário, então eu usei barra asterisco, asterisco barra, tá? Então eu já tenho a primeira listagem pronta. E agora eu vou para a nossa segunda listagem, tá? A gente vai montar a nossa segunda listagem. É muito importante, pessoal, listagem, vocês fazerem isso, porque vocês não precisam ficar toda hora criando projeto. Então, eu tenho 5 listagens, vou criar 5 projetos só para treinar os tipos de operadores, tá? Não é nessa necessidade, vamos utilizar um projeto só e fazer uso dos comentários, tá bom? Ó, listagem 2. Na listagem 2, a gente vai declarar vários valores, tá? Vai atribuir várias variáveis e já vai inicializar essas variáveis com valores. Então, int A igual a 5, B igual a 10. A gente não precisa fazer int A igual a 5, ponto e vírgula. Int B igual a 5, ponto e vírgula. Não há essa necessidade. A gente pode colocar tudo na mesma linha, como eu estou fazendo aqui, tá? C igual a 15. Deixa eu arrumar isso aqui para ficar mais bonitinho. C igual a 15 e D igual a 20. Então, eu consigo atribuir várias variáveis do mesmo tipo, na mesma linha, e já atribuir valores para ela, tá? Bom, o que eu quero? Vou usar o console.writeLine e vou colocar uns valores aqui dentro. A mais D, então eu quero fazer a operação de soma. Para facilitar, eu vou já fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Então, vou selecionar, Ctrl+C. E aqui eu só vou alterar, para ser mais rápido. C menos A. Embaixo eu tenho B vezes C. Então, eu estou utilizando os operadores, tá? D dividido por B. E nós temos C porcentagem B. E a gente vai usar ainda o console read key que a gente já utilizou na primeira listagem. Então, por isso que eu já nem coloquei ele entre comentários, tá? Para não ter que ficar digitando de novo. Então, aqui, na linha 26, pessoal, na linha 26, eu estou fazendo a soma. Então, eu vou somar o conteúdo da variável A mais D. Na linha 27, eu faço a subtração entre C menos A. Eu faço a multiplicação na linha 28, então B asterisco C. Na linha 29, eu faço a divisão D dividido por B, tá? Então, a divisão é barra, a gente utiliza assim, da barra. E aqui, na linha 30, eu vou achar o resto da divisão, tá?
Então, ele vai fazer a divisão e vai informar para mim o resto. Muito utilizado quando a gente quer saber se o número é par ou ímpar. Se o resto for 0, isso quer dizer que o número era par. Se o resto for ímpar, se for 1 no caso, né, o número é ímpar. Tá bom? Vamos executar. E vamos ver o que nós temos. Então, olha aqui, é o resultado, né, da nossa operação. Então, A mais D, então 5 mais 20, 25, 15 menos 5, 10, 10 vezes C, 10 vezes 15, 150 e assim por diante, tá? Vamos analisar, pessoal, o resto aqui da divisão. O resto da divisão de C com B, C é 15 e B tem o valor 10. Se eu dividir 15 por 10, tá? Se eu fizer a divisão de 15 por 10, o resultado da divisão vai dar um número com ponto flutuante, um número com casas decimais. Por isso que o Visual Studio colocou que o resto da divisão é o valor 5. É diferente, por exemplo, se eu fizesse assim. Por exemplo, eu vou pegar o resto de B com A, tá? Então, eu vou fazer a divisão de 10 por 5. Se eu dividir 10 por 5, o resultado da divisão é 2. Então, ele é um número inteiro. Então, ele vai retornar para mim. Como eu fiz a divisão e eu obtive como resultado um número inteiro, ele vai retornar para mim ou 0 ou 1. Então, se eu fizer 10 dividido por 5, ele vai dar 0, tá? Se eu depois fizer 10 dividido por 3, ele vai ter um número inteiro, tá? Ele vai ter um número inteiro, só que o resto da minha divisão vai ser 1. Então, aqui eu incluí mais essas linhas aqui, da 32 a 34, para vocês entenderem. Vamos iniciar, pessoal, agora a nossa listagem 3, tá? Na nossa listagem 3, para a gente começar o código, notem que eu só movi o fechamento do comentário, tá? Então, para cada listagem pronta, eu vou colocando ela em comentário para estar podendo utilizar o mesmo projeto, como eu já havia dito. Bom, listagem 3, vamos lá. Int A igual a 5. É a mesma coisa lá de cima, então eu vou copiar. Né? Para que eu vou reinventar a roda? Eu vou copiar. E aqui eu vou dar console, pronto, writeLine, vou colocar A mais B vezes C. Aqui, nesse exercício, pessoal, nessa listagem, é mais para vocês treinarem a precedência de operação, tá? Que operação vem primeiro? Tá? Então, vamos supor, deixa eu só terminar aqui, pronto. Na linha 41, eu tenho a expressão A mais B vezes C. O que ele vai calcular primeiro? Ele vai primeiro calcular a multiplicação entre as variáveis B e C. Então, a multiplicação vem antes da soma, tá? E na linha 42, o que ele vai calcular primeiro? Ele vai calcular a soma. Isso quer dizer que os parênteses têm preferência na execução. Então, primeiro ele vai ser executado. A gente vai executar tudo que tiver dentro de parênteses para depois fazer a multiplicação. Vamos executar. Pronto. Observe que os resultados são diferentes, porque aqui eu estou primeiro, né? Primeiro eu vou multiplicar B com C, para depois somar. Aqui já é diferente. Eu somo A com B e depois eu multiplico esse resultado com C. Tudo bem? Vamos para a nossa próxima listagem. Então, eu tiro daqui um comentário e fecho aqui. E vou abrir. Lembrando, gente, comentário, barra, é um comentário de uma linha, tá?
barra, asterisco e asterisco barra são comentários de várias linhas, por isso que fica todo esse trecho aqui em verdinho, porque eu estou colocando o comentário de várias linhas. Vamos iniciar a nossa listagem 4. Então, aqui nessa linha 48, eu quero que exiba a mensagem, valor do X e mostre qual que é o valor, tá? Das operações realizadas na linha 47. Bom, o que vai ser esse mais igual, tá? Esse mais igual é uma atribuição reduzida. A gente faz isso para deixar o código mais eficiente, para economizar código. Seria a mesma coisa se eu fizesse assim, ó. Se eu tivesse colocado da seguinte forma. Deixa eu colocar aqui, vou até colocar em comentário, tá? Eu poderia ter falado que x é igual a x mais 5. Então, em vez de usar x igual a x mais 5, eu faço x mais igual a 5. Tá? Vamos executar. O valor de x é 10, porque ele já tinha o valor inicial 5, e eu somei 5 mais 5. Então, x já estava atribuído a ele o valor 5, e eu somei mais 5. Então, por isso que o resultado foi 10. Tudo bem? Vamos para a nossa próxima listagem. Listagem 5. Iniciei aqui a nossa listagem 5. Lembrando que eu tenho que colocar a listagem 4 em comentário, né? Pronto, já o fiz. Atribuí as variáveis A, B, C e D. Inicializei ela com valores, né? E agora eu vou usar o comando console writeLine. E eu vou verificar várias situações, tá? Vamos utilizar de operadores relacionais, que vai fazer uma comparação. Os operadores relacionais, eles retornam valores para a gente verdadeiro ou falso. Então, vou fazer comparações entre os valores atribuídos às nossas variáveis. Por exemplo, eu vou perguntar se A, o conteúdo de A, é igual ao conteúdo da variável D, tá? Então, aqui na linha 56, eu quero avaliar a igualdade entre A e D. Na linha 57, eu vou usar o operador diferente. Então, eu quero saber se a variável B é diferente do conteúdo da variável C. Então, eu vou avaliar a desigualdade entre B e C. Na linha 58, eu vou verificar se o valor de A é maior que o valor de B, tá? Na linha 59, eu vou verificar se o valor de C é menor que o valor de D. Na linha 60, eu vou verificar se C é maior igual a A. Então, nesse caso aqui, eu quero saber se o valor de C, se 50 é maior ou igual a 5. Ok? E por último, na linha 61, eu vou verificar se D, o conteúdo da variável D, é menor ou igual ao conteúdo da variável B. Ou seja, se 100 é menor ou igual a 25, tá? Então, ele vai verificar essas relações, vai fazer essas comparações e vai retornar para a gente verdadeiro ou falso, conforme a comparação que ele está fazendo. Vamos executar. Olha lá. Nós já temos aqui o resultado. A é igual a D? 5 é igual a 100? Não. Então, ele retornou falso. 25 é diferente de 50? É diferente. Então, ele retorna verdadeiro, que é o true. E assim faz. Ele vai retornando verdadeiro ou falso conforme a operação. Tudo bem? Vamos para a nossa próxima listagem. Vamos já colocar essa listagem aqui em comentário.
E vamos para a nossa listagem 6. A listagem 6, ela vai falar sobre operadores lógicos, tá? É a nossa última listagem de trabalho. Então, vamos lá. Eu vou copiar aqui em cima, para facilitar. A igual a 5, B igual a 10, C igual a 15 e o D vai ser igual a 20, tá? Então, eu vou utilizar o operador lógico, tá? Nos operadores lógicos, a gente tem o AND, o OR e o NOT, que é o e, ou e o não, tá? Então, vamos ver como eles trabalham. Console.writeLine. Vamos colocar a nossa expressão. A igual a 5. E D igual a 10. Tá? Vou fazer de novo aqui embaixo, a gente já vai, eu já explico tudo de uma vez. WriteLine, C menor que B, barra, opa. Isso aqui é o pipe, tá, gente? O pipe, ele fica ao lado da tecla Z em nosso teclado. E o console.writeLine diferente, que é o exclamação, abre parênteses, B maior que A. Vamos entender o que é isso. Opa, escrevi o WriteLine errado. Vamos corrigir. Pronto. Na linha 67, eu quero verificar se A é igual a 5 e D igual a 10. Para uma expressão retornar verdadeira, as duas expressões aqui, ó, tanto A tem que ser igual a 5 e D igual a 10. Se uma delas der falso, o programa vai retornar para a gente falso. Então, vamos lá. 5 é igual a 5? Sim, 5 é igual a 5. Então, tá bom. Essa primeira expressão aqui deu verdadeiro. Temos que avaliar a segunda expressão. D, quem que é D? 20 é igual a 10? Não. 20 é diferente de 10. Então, aqui eu tenho, né? Eu tenho um verdadeiro e falso. Quando eu tenho verdadeiro e falso, ele vai retornar para a gente falso. Ele só vai retornar verdadeiro se ambas as expressões derem verdadeiro, tá? Bom, vamos ver aqui, na linha de baixo. Na linha de baixo, eu estou usando o OU. O OU, ele não importa se uma é verdadeira e outra é falsa, tá? Se uma das expressões for verdadeira, ele já retorna verdadeiro. É diferente do E. Quando a gente utiliza o E, as duas expressões têm que ser verdadeiras. Quando eu utilizo o OU, uma das expressões só precisa ser verdadeira. Então, vamos lá. 15 é menor que 10? 15 é menor que 10? Ah, não, isso está falso. Ou, quem que é o D? 20. 20 é igual a 20? Ah, isso é verdadeiro, ó. 20 é igual a 20. Então, aqui essa expressão retornaria verdadeiro. Só quando eu tenho falso ou verdadeiro, ele retorna para a gente verdadeiro. Quando a gente utiliza do ou, somente vai dar falso quando as duas derem falsos. Se uma das expressões der verdadeiro, ele já vai informar para a gente o resultado verdadeiro. Tá bom? E aqui, na linha 69? A linha 69, ele vai fazer assim, ele vai negar que B é maior que A. Então, ele vai falar assim, B, 10 é maior que 5? Ah, 10 é maior que 5. Então, ele retornaria para a gente o quê? Verdadeiro, certo?
porque 10 é maior que 5. Só que eu estou usando o operador NOT, que é o exclamação. Então, eu vou negar que é verdadeiro. Então, se eu coloco aqui não verdadeiro, ele vai me retornar o quê? Falso. Vamos executar para ver? Vamos lá. Olha aqui. Isso mesmo que eu tinha falado, tá? Ó. Então, na linha 67, ele falou que verdadeiro e falso dá falso, porque toda vez que a gente usa o verdadeiro, o e, tá? Toda vez que a gente usa o e, ambas as expressões têm que ser verdadeiras para dar verdadeiro. Então, aqui, se uma é falsa, ele já vai retornar falso. Quando a gente utiliza o ou, se uma das expressões for verdadeira, ele já dá verdadeiro. Então, ele retornou true. E na linha 69, nós falamos que 10 é maior que 5. Então, é verdadeira a expressão B maior que A. Porém, eu usei o operador NOT. Então, eu nego o verdadeiro. Na hora que eu nego o verdadeiro, eu transformo o meu true em false. Tudo bem? Então, pessoal, essas foram as listagens, tá? Foram 6 listagens. Vocês vão fazer essas listagens no Visual Studio. Quem não tem Visual Studio poderá utilizar o onlinegbd.com/online C# _compiler. Esse link está no nosso material de estudo, tá? Vocês vão digitar toda essa codificação, tá? Quem está no Visual Studio vai digitar, vai salvar o projeto, tá? Vai salvar o projeto, vai fechar a sua solução, vai abrir a pasta onde está o projeto, salvo. Então, vamos lá, vamos procurar aqui, ó, tipos de operadores, e vai mandar no ambiente virtual esse arquivo aqui, ó, program.cs. Não há a necessidade de mandar o projeto completo. Por quê? Porque só dentro desse arquivo .cs eu posso utilizar do programa, por exemplo, Notepad++, e eu consigo visualizar toda a codificação que vocês fizeram. Então, eu não preciso estar com o projeto completo para estar corrigindo a atividade de vocês, tá? Isso facilita também a parte de upload, subir o projeto completo para a plataforma. Então, não é essa necessidade. Então, vocês só vão mandar esse arquivo para o CS. O pessoal que está fazendo no online, não tem importância, vai fazer toda a programação que precisa, tá? Vai fazer toda a programação que precisa. Deixa eu fazer aqui de novo, deixa eu só abrir aqui, por exemplo. Vamos supor que fez toda a programação, tá? Fez toda a programação aqui. Vai executar, vai testar normal e no final vai dar download code. Clica em sair, ele vai fazer o download. Vocês vão mandar esse arquivo aqui, ó, main.cs. Então, esse online é para quem não tem o Visual Studio instalado, tá? A postagem dessa atividade é uma postagem em grupo. Então, apenas um aluno do grupo posta. Estou pedindo também que vocês postem junto com esse arquivo .cs, um arquivo .doc com o nome completo dos alunos, tá bom? Pessoal, as atividades obrigatórias para as nossas próximas aulas são o trabalho em grupo, que é a postagem das 6 listagens, ok? Vocês vão postar somente o arquivo .cs e um arquivo .doc com o nome completo dos alunos do grupo. E na segunda quinzena, faremos um questionário online individual, tá? Serão permitidas até 3 tentativas, sendo atribuída a nota mais alta. Após a terceira tentativa, as submissões do questionário online serão descartadas, tá bom? Caso tenham dúvidas, entre em contato com a professora no chat, as dúvidas serão respondidas nos horários das nossas aulas. Se cuidem, tá? Até a nossa próxima aula.
soy el fuego que